Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou mais uma vez aqui para o nosso pré-aula, tá? E finalmente eu vou conseguir mudar um pouquinho o ritmo da nossa aula, né? Torná-la um pouquinho mais dinâmica novamente, igual nas duas, né, primeiras aulas, tá? E para essa parte de distribuição vai acontecer bastante isso, né? Finalmente a gente conseguiu tirar aquele carregamento que a gente estava tendo de conceitos, né? Tirar um pouco aquela massividade da matéria, tá? Então eu vou trazer aqui o conceito de distribuição binomial, tá? Em aula a gente vai conseguir fazer atividades em grupo, né? Vamos conseguir discutir um pouco mais esse assunto. Tá? Aí na semana que vem a gente vai falar de Poisson, depois na próxima exponencial, depois da distribuição normal, e isso vai facilitar bastante ali, conseguir que a gente troque uma ideia um pouco melhor sobre esses assuntos, tá? Então a gente viu na última aula a questão do que são as distribuições de probabilidade, né? Então a gente passa a levar em consideração, né, o valor de ocorrência da nossa variável aleatória, né? Por exemplo, nenhuma é zero, né? Uma ocorrência, não importa a combinação, né? Também duas, três ou mais, né? Aproveitando, eu acabei esquecendo, eu preciso mostrar uma coisa para vocês, eu vou pegar aqui rapidinho, pegar a calculadora para eu ensinar vocês um sisteminha na calculadora para o cálculo de combinatórios, né? Então, deixar aqui a calculadora em mãos, tá? Então vamos lá, tá, gente? Distribuição binomial, né? Consideremos os seguintes experimentos aleatórios de variáveis aleatórias, né? Então jogue uma moeda 10 vezes, né? Seja x o número obtido de caras. Então se a gente pensar no lançamento de 10 moedas, tá? Note que nós vamos ter, por exemplo, a possibilidade de todas delas serem caras, né? Cara, 10 vezes. Eu tenho a possibilidade de 9 caras em ordens diferentes, por exemplo, a primeira não sendo cara e as demais sendo, né? As 9 primeiras sendo caras e a última coroa, daí a primeira cara, a segunda coroa e as demais sendo cara novamente. Ou seja, a gente tem múltiplas combinações possíveis, né, para a ocorrência de caras dentro do nosso espaço amostral. E para 10 lançamentos, o nosso espaço amostral ele se tornaria gigante, tá? Levando em consideração todas essas combinações possíveis, tá? Um segundo exemplo, um tear produz 1% de itens defeituosos, né? Então seja a variável aleatória x, número de itens defeituosos nos próximos 25 itens produzidos, tá? Então você pensa em 25 itens produzidos, você pode ter 25 itens defeituosos, nenhum item defeituoso, um item defeituoso em combinações diferentes, então pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o quarto, pode ser o 23º, tá? E assim sucessivamente, tá? Uma amostra de ar tem 10% de chance de conter uma molécula rara particular, tá? Então x, o número de amostras de ar que contém a molécula rara nas próximas 18 amostras. Tá? Então você vai ter uma chance de ocorrer, né? Por exemplo, uma, tá? Duas, três, às 18 e todas as combinações possíveis. Logo, né, a gente consegue perceber que a quantidade de possibilidades começa a aumentar. Até o momento a gente trabalhou ali com 3, né? 1, 2 e 3, né? E, né? Aqui a gente está trabalhando com diversas, né? Um outro exemplo que a gente trabalhou é a quantidade de bits transmitidos no canal digital, né, de transmissão, tá? 10% são recebidos com erro. Então, qual é o número de bits com erro nos próximos 5 bits transmitidos? Então, você vai ter ali de 5, pode ter nenhum, e no máximo até todos, que seriam 5 transmitidos com erros, e todas as combinações possíveis em 5, né, espaços. Tá? Então, você começa a aumentar muito a quantidade de possibilidades na qual a gente vai ter que trabalhar. Tá?
Então vamos lá, né? Esses exemplos ilustram que um modelo geral de probabilidade que incluísse experimentos como os casos particulares seria muito útil. E qual é a relação, tá, gente, desses experimentos que a gente está falando naquele caso? Por exemplo, eu quero cara, né? Então cara seria o favorável, né? Você tem duas situações possíveis, ou dar a cara, né? Ou dar a coroa. Então você tem duas possibilidades de resultado, que a gente chama então de sucesso ou fracasso. Fracasso ou sucesso conseguir cara, o fracasso não conseguir a cara. Tá? O número de itens defeituosos. Então, o sucesso a ter o item defeituoso, o fracasso não ter o item defeituoso. Então lembre ali que a ideia de sucesso e fracasso não está associado ao bom ou ruim, mas ao objetivo. Tá? Aqui o sucesso seria, por exemplo, o número de amostras que contém a molécula rara. Fracasso, os que não têm. Tá? O número de bits com erro é o nosso sucesso, né? 1, 2, 3 ou 4, e o nosso fracasso com não, né? Não ter o erro. Tá? Então note que esses eventos são definidos em duas relações, sim e não, ou seja, sucesso, fracasso, né? Apenas duas hipóteses, né? E não 3 ou 4 hipóteses de possibilidades. Né? Então a gente tem um grande conjunto de possibilidades, porém, né, temos apenas duas situações, por isso que eles são chamados de binomial. Né? Eles trabalham com apenas duas situações. Tá? Cada um desses experimentos aleatórios pode ser pensado como consistindo em uma série de tentativas aleatórias e repetidas. Né? 10 arremessos da moeda do experimento 1, né? A produção de 20 itens no experimento 2 e assim por diante. A variável aleatória, em cada caso, é uma contagem do número de tentativas que encontram um critério especificado. Então, quando eu encontro o critério que foi especificado pela variável aleatória, eu estou me referindo ao sucesso. Tá? O resultado de cada tentativa satisfaz ou não o critério que X conta. Tá? Consequentemente, cada tentativa pode ser resumida como resultado em sucesso ou falha, respectivamente. Por exemplo, um experimento de múltipla escolha, para cada questão, somente a escolha que seja correta é considerado um sucesso. Escolher qualquer uma das 3 opções incorretas resulta em uma tentativa resumida como falha. Tá? Então a gente dividiu ali, por mais que tenham 3 erradas, falhou, né? E somente aquela é correta, binomial, certo? Os termos sucesso e falha, tá? O fracasso, né? Sucesso e fracasso, são apenas designações. Podemos também usar apenas A e B ou 0 e 1. Tá? Na computação é muito utilizado 0 e 1, por exemplo, para sim e não. Né? Infelizmente, as designações usuais podem, algumas vezes, ser enganosas, que é a questão do sucesso e falha. Tá? No experimento 2, em razão de X contar itens defeituosos, a produção de um item defeituoso é chamada de sucesso, porque é o que eu desejo contar. Perfeito? Tá? Caso o item não defeituoso, então seria considerado como uma falha. Tá? Então tome cuidado com essa relação. Uma tentativa com somente 2 resultados possíveis é usada tão frequentemente como um bloco formador de um experimento aleatório, e ela é chamada então de tentativa de Bernoulli. Tá? A tentativa de Bernoulli, vocês já devem ter ouvido esse nome, né? Em algum momento, principalmente fenômeno de transportes. Tá? Ele trabalhou a questão de probabilidades e ele desenvolveu essa questão, então, da questão da probabilidade binomial, né? Mas vem, então, da tentativa de Bernoulli, de generalizar algo para calcular esse tipo de probabilidade. Tá? Geralmente, né, considera-se que as tentativas que constituem o experimento aleatório sejam independentes. O que quer dizer que independente? Uma não influencia no resultado da outra. A gente viu casos ali que influencia, como era o caso da geladeira. Né? Fazendo a primeira compra, isso vai reduzir a minha chance de conseguir uma geladeira com defeito na segunda, já que diminuiu a quantidade que eu tenho no geral.
Tá? Isso implica que os resultados de uma tentativa não têm efeito no resultado a ser obtido a partir de outra tentativa. Tá? Além disso, é frequentemente razoável supor que a probabilidade de um sucesso em cada tentativa seja constante, ou seja, o que é constante? Ele permaneça-se o mesmo. Tá? No experimento de múltipla escolha, né, se a pessoa fizer o teste, né, não tiver conhecimento do material e somente adivinhar cada questão, tá, podemos assumir que a probabilidade de uma resposta correta é de 1/4 para cada questão. Ali ele colocou que eram 4 alternativas. Né? Se fossem 5 alternativas, ele teria a chance de 1/5. Né? E isso, né, ele acertar a primeira questão, não influencia dele acertar ou errar a segunda questão. Tá? Então, eventos independentes. Tá? Vamos ver ali, então, como que funciona essa questão de Bernoulli, tá? Como que funciona essa tentativa de Bernoulli, para a gente tentar generalizar a nossa probabilidade binomial, tá? A chance de que um bit transmitido por um canal digital de transmissão seja recebida com erro é de 0,1. Suponha também que as tentativas de transmissão sejam independentes, né? Seja x o número de bits com erro. Então, encontrar os bits com erro representa para nós, tá? Representa para nós o nosso sucesso, tá? Nos próximos 4 bits transmitidos. Determine P de x ser igual a 2. O que é P de x igual a 2? A gente está nos referindo à probabilidade de eu ter 2 bits com erro dentro os 4 bits com erro. Então vamos escrever o espaço amostral nessa situação. Tá? O nosso espaço amostral, se a gente for considerar toda a nossa situação, a gente tem, vou colocar aqui sucesso e falha, tá? Então S e F, tá? A gente tem a questão de sucesso para as 4. O que é o sucesso, então, nesse caso? Bit com erro, tá? Então, as 4 com erros. Eu posso ter nenhuma com erro, tá? Então, vou colocar 4 falhas. Falhou nos 4. Certo? Posso trabalhar com a hipótese, então, de uma falha, né? Quando eu falo, na verdade, um sucesso, então a gente teria sucesso, falha, falha e falha. Vou tentar resumir aqui um pouquinho para a gente trabalhar de forma mais rápida. Por exemplo, né? Sucesso, 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 não vai ter nenhuma outra possibilidade, ela é a única, né? Então, apenas uma, tá? No caso aqui, 4 sucessos, tá? Eu tenho apenas uma possibilidade. 4 falhas, eu também tenho apenas uma possibilidade. Agora, note que uma falha, eu tenho a possibilidade de sucesso, falha, falha, falha. Posso ter falha, sucesso, falha, falha. Posso ter falha, falha, sucesso, falha, 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 sucesso. Então, quer dizer que para essa, né, possibilidade, né, a gente tem 4 combinações possíveis. Eu estou colocando em cima para que a gente não precise reescrever todas as possibilidades. Tá? Vou até aqui embaixo colocar 4 sucessos, né? Não vou colocar, mas depois eu coloco, né? A próxima seria eu trabalhar com 2 sucessos, né? Então, sucesso, sucesso, falha e falha, tá? Vamos pensar em quantas combinações eu tenho para sucesso, sucesso, falha e falha, ou seja, 2 sucessos, tá? A gente vai ter sucesso, sucesso, falha e falha. Eu posso ter falha, falha, sucesso, sucesso, então já são 2. Eu posso ter sucesso, falha, sucesso, falha, já são 3, tá? A gente pode ter falha, sucesso, sucesso e falha, já são 4, tá? Posso ter falha, sucesso, falha, sucesso, já são 5.
tá? Até o momento aí nós temos 5 combinações possíveis, tá? O problema é que para fazer essa combinação, né, que a gente vai estar fazendo aqui, a gente vai ter um total de 6. Tá? Tem mais uma que eu não estou me lembrando porque eu não marquei e não vou lembrar. Ou seja, isso é um problema, né? Teríamos que descrever tudo e a quantidade é muito grande. Mas a possibilidade, né, o número de combinações que a gente vai ter para 2 sucessos, tá? E o decorrente 2 falhas, vão ser um total de 6. Tá? Depois a gente terá, né, para 3 sucessos, né, sucesso, sucesso, sucesso e falha, tá? Sucesso, sucesso, sucesso e falha. Isso vai levar para a gente aqui 4 hipóteses, tá? 4 combinações possíveis, tá? Vai gerar 4 combinações possíveis. Quais são essas 4? Né? A gente pode ter esta primeira, depois sucesso, falha, sucesso, sucesso. Né? Posso ter sucesso, sucesso, falha, sucesso, tá? Falha, sucesso, sucesso, sucesso. Tá? E eu tenho aqui então o total, né, do nosso espaço amostral. Tá? Eu tenho uma possibilidade de todas apresentarem sucesso, ou seja, apresentar erro, uma não apresentar nenhum erro, tá? 4 apresentar apenas um erro, 6 apresentar 2, né? E 4 apresentarem 3. Eu estou totalizando então aqui 16 combinações possíveis de resultado. Tá? E ele quer saber, então, qual é a probabilidade de 2, certo? Terem sucesso, tá? Ou seja, 2 com erro. Então, a probabilidade, neste caso, de x igual a 2, tá? Ela seria igual a 6. Por que 6? Porque eu tenho 6 combinações possíveis para 2, tá? De tal forma que eu vou ter SS, ou seja, sucesso. O sucesso é o meu acerto. Eu vou colocar aqui, então, a probabilidade seria de a primeira ter sucesso, a segunda ter sucesso, a terceira ser falha e a quarta ser falha. Né? Lembrando que a gente viu na aula passada que a ordem, né, dessa combinação, não altera o resultado final. A gente teria essa probabilidade, ou seja, 6 vezes a primeira ter sucesso. Então é 0,1 vezes a segunda ter sucesso, 0,1 vezes a terceira apresentar falha. Né? Qual é a probabilidade de apresentar falha? Tá, gente? Se eu tenho 0,1 de probabilidade de sucesso, a probabilidade de falha é de 0,9 vezes a probabilidade da próxima apresentar falha, que é de 0,9. Tá? Estou fazendo exatamente o experimento de Bernoulli para vocês. Tá? Então a gente vai ficar aqui com 6 vezes, tá, 0,1 elevado ao quadrado vezes 0,9 elevado ao quadrado. Note que interessante. Olha que interessante. 0,1 elevado ao quadrado é exatamente o valor que a gente pretende para x. Eu quero 2 sucessos, ou seja, 2 erros. Né? Então ficou 0,1 elevado a 2. Se eu tivesse 3 sucessos, ficaria 0,1 elevado à terceira. Tá? Note que 0,9, que é a probabilidade de falha, né? No caso falha aqui seria o bit sem erro, está elevado a 2. Mas note que somados eles dão quanto?
4. Por que dão 4? Porque são 4 bits, né? 4. Tá? Então, se fosse 3, por exemplo, px igual a 3, nós teríamos a combinação, ou número de combinações, tá? Para 3 sucessos, né? Que nós vimos aqui é 4, vezes 0,1 elevado à terceira, vezes 0,9 elevado a 1. Eu tenho 3 sucessos, uma falha. 2 sucessos, 2 falhas. 1 sucesso, 3 falhas. Né? Todos sucessos. Então eu tenho 4 sucessos, nenhuma falha. Então isso aqui vai gerando um expoente. E isso facilita para a gente calcular. Tá? Tanto que o resultado aqui da primeira, ela seria dada então por 6 vezes 0,1 elevado ao quadrado, vezes 0,9 também elevado ao quadrado. A nossa probabilidade de x ser igual a 2, ou seja, apresentar 2 falhas, é de 0,0486. Tá? A probabilidade de x ser igual a 3, ou seja, apresentar 3 falhas, vai ser 4 vezes 0,1 elevado ao cubo, vezes 0,9 elevado a 1, que vai dar 0,0036. Tá? Probabilidades bem pequenas. Mas no que eu queria chegar? Tá? Note que a probabilidade, então, de ocorrer a variável aleatória x vai ser igual ao número de combinações. A gente vai ver que a combinação é dada por n em x. Tá? O número total de posições que eu tenho em relação ao valor da variável, né? Quantas eu quero que aconteça, que isso aqui é o combinatório, vezes a probabilidade de sucesso, que a gente vai chamar de P, elevado ao valor de x, vezes, tá? A probabilidade de fracasso. A probabilidade de fracasso vai ser quanto? 1 menos P, que é do evento complementar, né? Tanto que se eu tenho probabilidade de sucesso de 0,1, a probabilidade de fracasso é 0,9. Elevado a quanto? Olha lá, aqui era o total é 4, se eu pegar 4 e tirar 3, dá 1. Então x menos 1, tá? Essa é a representação aqui do nosso probabilidade binomial através do experimento da tentativa de Bernoulli. Né? Ele conseguiu chegar nessa relação. A questão é como calcular esses combinatórios. Tá? Então eu vou pegar a calculadora aqui, tá? E mostrar para vocês como a gente consegue calcular essas combinações sem ter que descrever todo o espaço amostral a todo momento. Tá? Então eu vou pegar a calculadora. A Cássio, o combinatório, tá, gente? Ele tá aqui. Tá? Ele está NCR, deixa eu até marcar aqui para vocês, NCR, tá? Isso aqui na calculadora é o símbolo de combinatório, tá? Combinatório de N em R, tá? A Cássio ele está nessa posiçãozinha, tá bem nessa tecla, para quem tem a Cássio ou equivalente a Cássio. Nessa calculadora, o combinatório ele está aqui, ó, tá? Em cima do dividido, né? NCR. Tá? Então eu vou olhar para vocês aqui, olha, eu tenho 4 posições, então 4 combinado, tá? Em 4. O que isso quer dizer? Eu tenho 4 posições e as 4 são de sucesso. Quantas combinações eu tenho disso? Eu tenho apenas uma combinação possível. Tá? Eu tenho 4 combinado em 0. Ô professor, mas como em 0? Nenhum sucesso, todos são falhas. Quantas combinações eu tenho para isso? Tenho uma também. Tá? Aqui eu tenho um sucesso e 4 falhas, né? E 3 falhas. Então, vamos lá. 4
combinatório em uma. Nós temos 4 combinações possíveis. Tá? Vamos para o próximo, 2 sucessos, né? Então 4 combinado em 2. Nós vamos ter um total de 6 combinações possíveis. Tá? E o último, que é 4 combinado em 3. Né? A gente vai ter aqui 3 sucessos, nós vamos ter 4 combinações. Tá? Então, o cálculo de combinatório feito aqui na calculadora. Perfeito? Note que bateu com o que nós tínhamos aqui. Tá? Então vamos lá. Definição dessa tentativa de Bernoulli. Vamos sistematizar o que nós estamos fazendo até o momento. Tá? Então um experimento aleatório consiste em N tentativas de Bernoulli, de modo que as tentativas sejam independentes, a probabilidade de acontecer uma não influencia a probabilidade de acontecer a outra. Cada tentativa resulte em somente 2 resultados possíveis, designado como sucesso e falha. Tá? A probabilidade de sucesso em cada tentativa, denotada por P, permanece constante, tá? Então ela não é alterada, como a gente viu, tá? Porque é independente. Tá? A variável aleatória x, que é igual ao número de tentativas que resultam em sucesso, tá? É uma variável aleatória binomial com parâmetros. A probabilidade de 0 até 1 e n, tá? É igual a 1, 2, 3, 4. A função de probabilidade de x ou seja, qual que é a função que calcula essa probabilidade. Tá? F de x vai ser igual, então, a n sobre x, que é o combinatório, tá? P de x, P elevado a x, ou seja, a nossa probabilidade de sucesso elevado à quantidade que eu desejo que aconteça, vezes a probabilidade de fracasso, que é 1 menos P. Né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ali eu coloquei x menos 1. Fiz caquinho. Né? Não é x menos 1. É n menos x. Aqui seria 4 menos 3 daria 1. Tá? Então, e a probabilidade de fracasso, 1 menos p, elevado a n, que é o número total, dividido pela x, que é o que a gente quer. Tá? Então, nx é igual ao número total de sequências diferentes de tentativas que contém x sucessos e n menos x falhas, tá? Que é as combinações possíveis que nós temos. Tá? Como que a gente calcula, né? Então, de forma geral ali, como que a gente calcula tudo isso, né? Então, a probabilidade de x ser igual a x, né, ser igual à quantidade que a gente pretende, é o combinatório de n em x, p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a n menos x, para x sendo igual a 0, 1, então até o valor de n, né, até o total que nós temos. E o nosso combinatório, de forma manual, ele é obtido da seguinte forma: n em x é igual a n fatorial. O que é o n fatorial, pessoal? Por exemplo, se eu pego 4 fatorial, né, que é o exclamação, ele indica para a gente que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? 4 vezes 3 vezes 1. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o fatorial é o número multiplicado por todos os seus antecessores até o número 1. Tá? Essa é a representação de um valor fatorial. Tá? Então, ele é dado por n fatorial dividido por x fatorial, que é o valor que está aqui embaixo, vezes n menos x fatorial. Tá? E ele é chamado, então, de coeficiente binomial, tá? Ou a combinação, número de combinações daquela tentativa. Tá? Então vai dar aí o número total de combinações possíveis para n elementos com x sucessos. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos do coeficiente binomial. Tá? Temos ali 10 em 3. Né, combinação de 10 em 3. Vai ficar 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial.
tá? Que é 10 vezes 9 vezes 8. Professor, mas por que cancelou? Vamos mostrar aqui por que não continuou. Vou fazer aqui do ladinho. A gente teria 10 fatorial dividido, então, por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Tá? Note que quando eu fizer o 10, a gente vai ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Opa, 7 fatorial. Eu posso parar no 7 fatorial. E por que eu parei no 7 fatorial? Porque eu tenho 7 fatorial dividindo, então eu posso simplificar. Quer dizer que a partir daqui as partes são iguais. Né? Então sobrou para a gente aqui 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Dá para simplificar ainda? Dá. Dá para a gente simplificar esse 3 com o 9, que dá 3. Podemos simplificar também o 10 com o 2, que dá 5. Tá? E ficou 1 aqui embaixo. Então, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3 são 120 dividido por 1. 120 combinações possíveis. Então, imaginem nessa situação a gente fazendo todo o espaço amostral. Tá? Só para 3 combinações de sucesso para 10, a gente teria 120 possibilidades. Tá? E isso levaria-se muito tempo. Tá? Por exemplo, 15 em 10, nós vamos ter 3.003 combinações possíveis. Tá? Ou seja, para 10 recorrência de 15, 10 sucessos, vão dar 3.003 combinações possíveis. 100 e 4, então se eu tenho um espaço com 100 possibilidades e eu quero 4 sucessos, eu vou ter 3.991.225 possibilidades para acontecer 4 sucessos. Ou seja, se tornaria algo muito desgastante escrever todo esse espaço amostral. Tá? Lembrando que a gente vai acabar usando, no final das contas, a calculadora. Né? Por exemplo, 100 combinado em 4... 3.921.225. Tá? Um lembrete importante, tá, dos fatoriais é que o zero fatorial ele é igual a 1. Tá, gente? Porque, por exemplo, se eu fizer 10 combinado em 0, a gente teria aqui 0 fatorial. 0 fatorial não é 0, 0 fatorial é 1. Isso é uma definição e uma convenção, tá, da probabilidade estatística. Tá? Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui, já deve ter ficado bem grande, tá? E no próximo eu vou trazer exemplos aplicando aí a questão dessa probabilidade binomial, tá bom? Até lá, fui!